Sejam bem-vindos a mais um podcast da 2A Consultoria, Soluções na área de saúde. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, o meu cliente, Dr. Heleno. Já vou passar a palavra para ele se apresentar com mais calma. E antes eu queria dar só um lembrete para vocês. Se você tem um negócio na área de saúde e precisa fazer atendimento ou agendamento dos seus pacientes, você precisa conhecer a Sauda IA. Ela é uma inteligência artificial que faz de forma imediata, 24 horas, 7 dias por semana, agendamento e atendimento dos seus pacientes no seu WhatsApp, no seu Facebook e no seu Instagram. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de te explicar como que funciona e te mostrar todos os detalhes dessa solução que utiliza inteligência artificial. É realmente uma tecnologia do futuro que está sendo amplamente utilizada já aqui em São Paulo por muitos médicos e negócios de saúde que a gente está trazendo agora para o Rio de Janeiro. Mas indo direto ao ponto, hoje eu estou aqui com o Dr. Heleno Moreira, urologista. Doutor Heleno, fica à vontade para você se apresentar rapidamente para quem está vendo esse nosso podcast. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com o pessoal da 2A Consultoria, falando de urologia, que é uma coisa que nos interessa muito. Para me apresentar, eu sou urologista, professor de urologia da UF, estou dedicado à área da uro-oncologia e urologia reconstrutora. E acho que até vai abordar esse tema hoje de uro-onco, né? Exatamente. Hoje, o Dr. Heleno vai ajudar a gente aqui a entender um pouco mais sobre esse mundo da uro-oncologia. Dr. Heleno, quero começar aqui fazendo a pergunta básica. O que é a uro-oncologia e quais são os tipos de câncer tratado por essa especialidade? A uro-oncologia é uma interface entre a urologia e a oncologia. Então você vai ter dois tipos de especialistas atuando nessa área. O urologista, que é um cirurgião, que trata das patologias cirúrgicas do trato urinário, tanto do homem como da mulher, e vai tratar os cânceres, tratar cirurgicamente os cânceres urológicos. E o outro especialista é o oncologista clínico, que está dedicado a tratar as patologias, os cânceres urológicos, né? Então esse vai tratar o aspecto clínico dos cânceres urológicos. Falando da minha parte, eu sou um urologista, como eu falei, o urologista é eminentemente um cirurgião. Então eu vou tratar de forma cirúrgica os cânceres da área urológica. Quais são eles? Câncer de pênis, câncer de testículo, câncer de próstata, que inclusive é o mais comum, né, na nossa área, câncer de rim, todos os cânceres da parte urinária. Câncer do urotélio. O urotélio é o epitélio que reveste o interior da bexiga, dos ureteres, da pelve renal. A gente trata esses cânceres também. E basicamente esses cânceres da parte urológica que a gente trata. E a gente trata eles no aspecto cirúrgico, por assim dizer. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, por gentileza, dos principais sinais ou sintomas que pode indicar um câncer urológico, doutor Heleno. Aí vai depender do órgão acometido, né? A gente está falando de órgãos do trato urinário. Por exemplo, o câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem no Brasil, fica atrás só é o câncer não cutâneo, né? Fica atrás do melanoma. O câncer de próstata ele não dá sintoma em fase inicial. É por isso que a gente recomenda o rastreio. Porque o que traz o paciente ao consultório do médico é o sintoma que ele apresenta. Se você tem uma condição que não dá sintomas, o paciente então não vai procurar o médico. Então o câncer de próstata não dá sintoma em fase inicial. É por isso que a gente pede que o homem, a partir dos 50 anos, que é a idade em que essa doença aumenta muito a prevalência, que ele venha ao médico, mesmo sem sintomas. A gente faz uma espécie de rastreio, um rastreamento. O câncer da próstata em fase mais avançada pode dar sintomas como dor óssea e sintomas urinários. E aí você vai pensar em outros cânceres, por exemplo, um câncer de testículo, que é também um órgão da parte urológica, da parte urinária. O câncer de testículo ele se apresenta como uma massa testicular. Então ele vai sentir um caroço no testículo. Geralmente acomete o homem jovem, o pico de incidência é da segunda a terceira década de vida, né, dos 20 anos aos 30 anos. Então, se tem um tumor, um caroço no testículo, pode pensar em câncer testicular. Um câncer de pênis é uma ferida que não cicatriza, uma úlcera que não cicatriza em 4 a 6 semanas. Você tem que pensar em câncer de pênis. Né? Câncer de rim. O câncer de rim tinha uma tríade clássica que nos levava a fazer o diagnóstico. A tríade clássica é do hipernefroma, que é sangramento na urina, massa em flanco e dor também.
Isso não existe mais. Esse câncer é o câncer já em fase avançada. O câncer de rim hoje, a maioria dos diagnósticos é incidental. O paciente vai fazer um exame por qualquer motivo, um ultrassom porque está com alguma dor abdominal, e surpreende lá um tumor no rim. É assim que são feitos a maioria dos diagnósticos de câncer de rim hoje, na atualidade, de maneira incidental. Então, acho que a gente cobriu a maior parte dos cânceres urológicos, pênis, testículo, próstata, rim. O diagnóstico dá dessa maneira, os sintomas. O câncer de bexiga, que é o câncer do epitélio que reveste o interior da bexiga. Esse se apresenta com sangramento na urina. A gente chama de sangramento na urina de hematúria. Então, hematúria indolor na faixa etária acima dos 40 anos, a gente tem por obrigação de excluir a possibilidade de ser um câncer de bexiga. Então, são basicamente esses os sintomas dos cânceres urológicos. E é assim que a gente faz o diagnóstico, a partir dessas apresentações clínicas aí. Excelente. Vamos falar um pouquinho sobre as opções de tratamento, especificamente do câncer de próstata, rim, bexiga e testículo. Se o doutor quiser trazer mais algum também, pode ficar à vontade. A maioria desses cânceres, quando diagnosticado de maneira inicial, vai ter tratamento cirúrgico, né? Geralmente, quando a gente propõe tratamento cirúrgico para um câncer desse tipo, é porque a doença ainda é inicial, ainda está restrita àquele órgão onde ela teve origem. Por exemplo, se você propõe uma cirurgia para tirar um testículo por um câncer de testículo, é porque o tumor ainda está em fase inicial, está restrito ao testículo, e a cirurgia vai poder oferecer cura. Quando a doença já avançou muito, se disseminou para outros órgãos, a gente nem faz cirurgia, porque não vai ser capaz de deixar o paciente curado. Então você faz uma cirurgia para um câncer de testículo quando o diagnóstico é inicial, o tumor está restrito ao testículo, o pênis da mesma forma, o rim também, se é um tumor de rim relativamente inicial, pequeno, que ainda está restrito ao rim, você pode fazer uma cirurgia que preserva aquele rim e ainda oferece cura, né? Quando ele está muito grande ou se disseminou para outro órgão, a cirurgia já deixa de ser uma opção. E aí muitas vezes em que entra o oncologista clínico, né? Que é o oncologista que trata os cânceres urológicos, né? Um clínico. E aí o uro-oncologista é o urologista que trata os cânceres urológicos. Muito bom. Quais são os riscos e os benefícios de uma cirurgia uro-oncológica, doutor? O risco é o risco de quase que qualquer cirurgia, né? Todo paciente, quando me pergunta, por exemplo, vai operar um câncer de próstata. Doutor, mas é seguro isso? Eu faço uma analogia assim, eu falo que é igual andar de avião. Envolve o risco, mas é seguro. Se fosse muito arriscado, ia ser o primeiro a contraindicar, né? Então a gente consegue fazer a maioria dessas cirurgias com muita segurança e oferecer um bom resultado para o paciente, né? E falando já dessa parte cirúrgica, muitos pacientes têm dúvida com relação à recuperação após uma cirurgia uro-onco. Hoje, desculpa interromper. Quanto tempo mais ou menos que demora aí para o paciente voltar às atividades normais e quais são as principais dúvidas dele? Vai variar qual foi a cirurgia que foi feita, qual foi o órgão que foi tratado e qual foi a técnica utilizada. A gente hoje está na era da cirurgia minimamente invasiva, né? Então são cirurgias menos agressivas e que vão permitir um restabelecimento mais rápido, mais pronto. Por exemplo, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma cirurgia minimamente invasiva. No passado, você fazia uma prostatectomia radical por cirurgia aberta, o paciente ficava 3, 4 dias internado, 15 dias de sonda, né? Era uma dificuldade. Hoje, você faz essa mesma cirurgia por robô, por laparoscopia assistida por robô, o paciente vai embora no dia seguinte, opera num dia, vai embora no dia seguinte, fica de sonda 5 a 7 dias. Então, assim, vai depender do órgão tratado e do tipo de ferramenta que você tem para abordar aquele tumor. Se você pode fazer, por exemplo, uma nefrectomia parcial por cirurgia robótica, o restabelecimento é mais rápido. Por exemplo, quando a gente opera um tumor de rim, a gente, se for possível, se o tumor for pequeno e localizado, a gente tenta, na maioria das vezes, preservar o rim, fazendo uma nefrectomia parcial. Então você é capaz de tirar o tumor, deixar o paciente curado e ainda deixar o paciente com aquele rim, não precisa tirar completamente o rim. Para fazer essa cirurgia, você às vezes tem que interromper o fluxo de sangue temporariamente para o rim. Chama isso de isquemia, vai fazer uma isquemia quente. Falo isquemia quente porque quando fazia isso por cirurgia aberta, você resfriava o rim primeiro com gelo, para diminuir o metabolismo do rim, para ele não perder função. Na era da minimamente invasiva, a gente não resfria o rim, mas ainda assim interrompe o fluxo de sangue. Porque quando você vai incisar, vai cortar o rim, sangra muito.
Então você não consegue ver o que é que você está fazendo. Então tem que, de fato, interromper o fluxo de sangue. Então você tem que interromper o fluxo, mas não pode fazer isso por muito tempo, senão o rim vai sofrer as consequências de ficar sem sangue por muito tempo. Então tem que ser uma cirurgia rápida. A cirurgia minimamente invasiva, o robô, por exemplo, permite que a gente faça essa incisão e a sutura do tecido renal mais rapidamente. Então, digamos, geralmente o ideal é que essa isquemia fique abaixo de 30 minutos, para que o rim não venha a sofrer consequências como atrofiar, perder função. Então, se você pode usar uma ferramenta que lhe permite fazer isso com mais agilidade, que é o robô, por exemplo, então é bom. Você consegue cortar e suturar mais rápido, né? A cirurgia robótica, então, para o paciente, a gente pode pensar que ela traz benefícios ali durante a cirurgia e pós-cirurgia e a recuperação ainda mais rápida para o paciente. Exatamente. O transoperatório é melhor, o pós-operatório é melhor e no final o restabelecimento é mais rápido. O paciente pode voltar mais rapidamente às suas atividades usuais, habituais. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de efeitos colaterais aqui, mais comuns nos tratamentos oncológicos, que são bem conhecidos aí da população. Quando a gente fala de radioterapia, quimioterapia, como é que é isso dentro da uro-oncologia, doutor? Essa área, essa paciente que vai demandar um tratamento adicional como quimioterapia ou radioterapia, é aquele paciente que já tinha uma doença mais avançada no momento do tratamento, ou um paciente que reincidiu, que a doença voltou. Nós, quando operamos o paciente, geralmente a cirurgia por si só vai ser capaz de deixar o paciente curado, quando a doença é muito localizada e inicial. Então é por isso que a gente tenta fazer sempre o diagnóstico mais precoce. Então, quando acontece do paciente demandar um tratamento adicional, aí a gente vai precisar do oncologista trabalhando junto conosco, né, que vai ajudar a gerenciar o tratamento adicional. Não só o oncologista, às vezes vai precisar do radioterapeuta, enfim. É um tratamento multiprofissional mesmo. E as sequelas são variadas, vai depender, mas hoje já mudou muito, né? Tem imunoterapia que tem menos sequelas, é aquilo que a gente pensa do cair cabelo, tal. Isso hoje está menos frequente porque os tratamentos são mais precoces, a gente consegue resolver sem precisar chegar a uma terapia de resgate com químio ou rádio, ou quando chega já tem outras modalidades de tratamento, os imuno-oncológicos, a imunoterapia, enfim, com menos sequelas, né, e menos efeitos adversos. Muito bom. Quando a gente fala de um olhar mais urológico, principalmente o câncer urológico, muitos homens ficam preocupados aqui com a função sexual, com a fertilidade. Quais são as opções que a gente tem para preservar essas funções, doutor? Se você está falando, por exemplo, de um câncer de testículo, o paciente vai ficar sem um testículo, com um testículo só ele é capaz de manter a fertilidade, mas às vezes vai fazer um tratamento adicional, uma radioterapia, ou vai fazer uma dissecção do reto peritônio, que aí vai ficar sem ejacular. Esse paciente a gente recomenda que faça uma reserva de sêmen antes. Ele pode, até depois da cirurgia, mas antes da rádio ou da químio, ele pode reservar sêmen, né? Armazenar sêmen, que é uma estratégia que a gente usa para manter a fertilidade, mesmo num cenário desse em que o tratamento pode afetar diretamente, né? Outra sequela, a disfunção erétil, ela é menor com os tratamentos menos invasivos, né, minimamente invasivos. Você tem um resultado funcional melhor com a cirurgia robótica. Então, essas sequelas ainda existem. E quando elas sobrevêm, por exemplo, a disfunção erétil, geralmente o paciente que faz a cirurgia de próstata, ele pode ficar com disfunção erétil, que é transitória. 70% a 80% vão recuperar a função erétil decorrido 1 a 2 anos da cirurgia. Quem não recuperar decorrido esse prazo, vai precisar de tratamento adicional. Aí você tem remédio oral, tem droga injetável, tem eventualmente até um implante de prótese peniana para tratar esse tipo de sequela. E aí a avaliação e o tratamento vai ser individualizado caso a caso. Falando da cirurgia de próstata, e até com esse olhar de uro, quando a gente faz uso da cirurgia robótica, esses riscos de pelo menos função erétil, eles são reduzidos, doutor? Eles são reduzidos, né?
Essa, na verdade, foi uma proposta, foi o que está no cerne da concepção desses métodos menos invasivos. Foi para tentar obter resultados funcionais melhores. Resultado funcional, a gente fala continência e potência, porque o resultado oncológico, que é deixar o paciente livre do câncer, quase que qualquer uma das técnicas vai ter um bom resultado oncológico. Cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, e a cirurgia robótica vem se propondo a ter resultados funcionais melhores. São ligeiramente melhores, mas eu acho que isso ainda está por melhorar com a disseminação da técnica, com a popularização do método. Acho que a gente ainda vai ter uma diferença maior ainda do que dos métodos antigos e assim, nem dá para falar tradicional porque isso está havendo uma mudança, né? Hoje a gente já quase que pode dizer que o padrão ouro é o método minimamente invasivo, mas assim, a gente esperava uma diferença maior, funcional maior para os métodos mais tradicionais. Essa diferença existe, mas ainda não é tão grande quanto a gente esperaria, mas eu acho que em pouco tempo a gente vai ver uma diferença maior ainda. Muito bom. Quando a gente fala de idade aqui para tratamento de câncer urológico, existe alguma diferença entre os pacientes mais jovens versus os pacientes mais idosos? Vai depender da patologia. Generalizar o câncer urológico por idade não dá, porque, por exemplo, o câncer de testículo acomete uma população mais jovem. Como eu falei, paciente com 20, 30 anos são os pacientes que mais sofrem de câncer de testículo. Ele acontece mais nessa idade. O câncer de próstata acontece mais a partir dos 50 anos. Mas vamos falar do câncer mais comum, que é o câncer de próstata. Quando você trata um paciente mais jovem de câncer de próstata, por exemplo, um homem de 50 anos com câncer de próstata, você tende a ter um resultado funcional melhor. Então, esses pacientes geralmente ficam com a continência melhor, ficam com a potência melhor do que o paciente mais idoso. Se você vai tratar um paciente mais idoso com cirurgia, por exemplo, um paciente de 78, 80 anos, que é geralmente o limite da idade em que a gente ainda tende a operar, esse paciente pode ter resultados funcionais piores, pode ter mais incontinência, mais impotência, mas isso não é uma regra, vai depender de cada indivíduo. Às vezes você tem um indivíduo que tem uma idade biológica, uma idade cronológica, melhor dizendo, de 70 anos, 80 anos, mas a idade biológica dele é melhor, ele está conservado, a gente fala que é um paciente fit, né? Então, às vezes você vai ter um resultado funcional bom até no paciente que é cronologicamente mais velho. Então, de uma maneira geral, quanto maior a idade, pior o resultado funcional. Mas isso não é uma regra, porque vai depender do paciente e do status performance, da condição física que ele tem. E quando a gente fala de chance de cura para diferentes tipos de câncer urológico, vou pedir para o doutor falar primeiramente da próstata, depois a gente pode ir para os outros, mas os pacientes, eles quando já passam por esse tipo de tratamento, eles pensam assim, poxa, qual é a chance que eu tenho de cura com o tratamento A ou com o tratamento B? A maioria dos pacientes que a gente opera, falando em câncer da próstata, que é o mais comum, a gente opera o paciente que tem doença localizada, né? Em regra, né? Hoje a gente já está expandindo esses critérios e tem operado doente com doença localmente avançada, eventualmente até doente metastático, mas com pouca metástase, que a gente chama de oligometastático. Então a gente tem ampliado o campo de ação da cirurgia. Mas se for falar na regra, no geral, a gente opera doente com doença localizada. O que é doença localizada? É doença restrita à próstata. Então, quando a gente opera um paciente com doença localizada, a gente sabe que 2/3 vão ficar curados. E 1/3 pode recidir até 5, 10 anos. É porque, na verdade, nosso estadiamento não é preciso. Às vezes a gente estimou que um paciente tinha doença localizada e ele já não tinha. E isso é uma, como é que eu posso dizer? É uma coisa inerente aos métodos que a gente tem hoje para fazer diagnóstico. Não é um erro, é uma limitação do método. Você usa um método diagnóstico que às vezes estimou que a doença estava de fato localizada e não estava. E você só vai saber isso com a evolução. Ok. Algumas perguntas atrás a gente estava falando sobre rastreio, acompanhamento do paciente com câncer de próstata. Eu pedi para o doutor falar um pouquinho mais sobre a vigilância ativa e em quais casos ela é recomendada para o câncer de próstata. Vigilância ativa é quando você... o que acontece?
O câncer de próstata é uma doença muito variada. Tem câncer que é menos agressivo, tem câncer que é mais agressivo. E a gente tenta identificar os cânceres que vão ser mais agressivos, que vão demorar tratamento. Porque se ele é muito pouco agressivo, é um câncer indolente, como a gente fala, uma variedade mais indolente, a gente pode até prescindir do tratamento, pode não tratar e apenas ficar acompanhando. A gente tem um score que avalia o grau de agressividade da célula tumoral no câncer da próstata. Esse é o score de Gleason. Ele vai, na prática, de 6 até 10, sendo 6 o menos agressivo e 10 o mais agressivo. Então, se você tem uma variedade de Gleason 6 e um baixo volume de doença apontado pela biópsia, você pode até optar por não tratar esse paciente de início e ficar acompanhando, porque talvez seja um câncer indolente que não venha a se desenvolver. E aí, se você trata o doente, ele pode sofrer mais do tratamento do que da própria doença. Então, a vigilância ativa é isso, é tentar identificar o paciente que tem uma doença que vai ser mais agressiva e que vai demandar, de fato, um tratamento, né? Então, se ele tem um Gleason 6, baixo volume de doença indicado pela biópsia, você pode optar por ficar acompanhando. Não é não fazer nada, é ficar observando de perto. Fazer um PSA a cada 3 meses, repetir uma biópsia depois de 1 ano. Se o PSA subir, rebiopsiar. Se a biópsia depois de 1 ano mudar, você pode mudar a conduta também. Pode optar por operar esse doente. E aí, se ele for um doente que não evoluir, ele vai ter o benefício de não precisar ser operado. E o paciente que evoluir, ele vai ter o benefício, por exemplo, ele levou 2, 3 anos para aquela doença evoluir. Ele vai ter o benefício de ter ficado 2, 3 anos sem tratamento, assim, sem um tratamento mais agressivo, e ainda ser operado depois, ainda podendo ter bom resultado. Então, mais qualidade de vida, né? Tentando oferecer mais qualidade de vida, exatamente. Muito bom. Já que a gente está falando de qualidade de vida, vamos entrar no tema aqui de alimentação, estilo de vida, como é que isso pode influenciar o tratamento e a prevenção dos cânceres urológicos. Aí o doutor pode escolher, de repente, colocar o foco na próstata ou seguir para outros. Não, é bom falar de vários, né? Assim, fator de risco identificado para alguns cânceres a gente não tem, né? Como o câncer de testículo, por exemplo. O câncer de pênis está associado com má higiene e baixo nível socioeconômico. Está associado com fimose, que é uma condição que às vezes impede a adequada higiene e a adequada visualização de uma eventual lesão de pênis. Enfim, ou seja, se você faz uma circuncisão mais precocemente, você pode favorecer a higiene, pode observar ali aquela região. Falando de câncer de pênis. Falando de câncer da próstata, não existe hoje estratégia de profilaxia para o câncer da próstata. O que a gente faz é um rastreio precoce, um rastreio para fazer diagnóstico precoce. Os fatores de risco não estão bem identificados. O principal fator de risco é a hereditariedade, né? Isso é uma coisa que a gente não tem muito como mudar. Mas tem alguns cânceres que o estilo de vida pode influenciar, como, por exemplo, o câncer de bexiga. Câncer urológico, é claro, que a gente está falando. O câncer de bexiga, ele está intimamente associado com o tabagismo. E é uma coisa que o público em geral não sabe. O público em geral acha que o tabagismo está associado com câncer de pulmão. Pensa direto em pulmão, mas o câncer de bexiga tem altamente relacionado com o tabagismo. É um fator de risco preponderante. E o câncer de bexiga, ele pode ser superficial ou invasivo. Quando ele é superficial, ele está restrito à mucosa. E você pode até eventualmente tratar e curar com a cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia feita através da uretra, uma cirurgia transuretral. Mas esse câncer pode voltar. E uma das coisas que favorece o retorno é o tabagismo. Então, uma das medidas, além de tratar o câncer, é cessar o tabagismo, porque ele vai impedir, vai influenciar na recidiva, entendeu? Entendi. Câncer de rim, obesidade está associado com câncer de rim, então o estilo de vida influencia nos cânceres. E provavelmente tem fatores de risco ainda que a gente nem identificou que estão relacionados com o nosso estilo de vida. O que a gente observa é que às vezes um indivíduo que migrou de uma área de uma população, você pega, por exemplo, o Japão, tem uma taxa de câncer de próstata relativamente menor, só para dar um exemplo, vamos só... Você pega o japonês que tem lá um câncer de próstata menor e vem viver num lugar que tem um câncer de próstata maior. Às vezes, depois de um tempo passado gerações, ele vai ter uma incidência semelhante para a região onde ele se mudou. Talvez por fatores ambientais, por um estilo de vida que ele pode adotar associado ali àquela área.
Então tem coisas que a gente não identificou, mas um estilo de vida saudável vai favorecer de uma maneira geral. Então é sempre recomendável. O que é o estilo de vida saudável? Atividade física regular, dieta saudável, é isso. Entendi. Muito bom, doutor. Vamos falar então agora um pouquinho dos avanços mais recentes aqui no tratamento de câncer urológico. O que o doutor tem visto aí nos últimos congressos que você tem participado, os últimos artigos aí relacionados ao tratamento do câncer urológico? Isso é muito variado, né? Isso é um mundo. Se a gente for falar aqui, só isso dava uma palestra para um dia inteiro. Mas o que a gente vê são drogas mais eficazes, menos agressivas, com menos efeito colateral, só para falar no geral, assim, e os métodos minimamente invasivos cada vez avançando mais, né? A gente vê a cirurgia robótica, né? Robô não só para cirurgia laparoscópica, para cirurgia endoscópica. Tem muita tecnologia, muita coisa envolvida. É difícil falar de uma coisa só, mas cada vez mais, até a inteligência artificial ajudando aí, como você já falou. Muito bom. E a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast, mas ainda temos algumas perguntas aqui relacionadas agora à parte do acompanhamento pós-tratamento dentro da uro-onco, doutor. O que o paciente pode esperar desse acompanhamento aí pós-tratamento ou pós-cirurgia? A maioria dos acompanhamentos serão de longo prazo, né? E a gente às vezes não consegue falar em cura a não ser ao longo do tempo, e às vezes ao longo de muito tempo, né? Você opera com intenção curativa, você vai obter um prognóstico a partir do laudo histopatológico, que vai dizer que a doença não deixou margem, que o glicemia era baixo, e aí você vai falar, isso aqui deve ficar curado, mas você só vai falar em cura ao longo do tempo. Então os acompanhamentos são longos, né? E às vezes é assim, você vai determinar a cura empiricamente depois de anos que não tem evidência qualquer de recidiva, mas não vai conseguir atestar, né? E às vezes vai ter um que vai recidir depois de anos que você nem esperava mais. Então, na verdade, a gente não tem garantias, né? A gente faz o que tem que ser feito e acompanha, né? Muito bom. Doutor, hoje o nosso podcast, a gente trouxe o tema aqui da uro-oncologia, e nós falamos sobre muita coisa, mas tem mais algum ponto que o doutor gostaria de trazer aqui? De repente alguma dúvida de paciente, alguma coisa que você lembrou? Fica à vontade. Eu pensando aqui, acho que a gente cobriu muita coisa, né? Falamos bastante coisa. Foi até mais rápido do que eu esperava. Mas tem algum ponto aqui, alguma recomendação que você gostaria de dar para os seus pacientes? Alguma orientação? A recomendação é que o câncer é uma palavra muito estigmatizada e muitos se desesperam quando ouvem falar em câncer. Mas hoje, cada dia mais, a gente pode oferecer tratamentos melhores, tratamentos curativos, ou tratamentos que, embora não ofereçam cura, podem oferecer o controle dessas condições e um controle por anos e com muita qualidade de vida. Câncer da próstata de 10, 20 anos para cá e continua avançando, o cenário mudou muito, né? De 2004 para cá, para ser mais preciso, antes a gente só tinha praticamente um tipo de droga que era a deprivação androgênica para o câncer da próstata. Hoje a gente tem um monte de opções terapêuticas, de imuno-oncológicos, e a gente vê o paciente com doença metastática, que é uma doença que você não consegue oferecer mais cura, vivendo aí mais de 10 anos e com qualidade, e sem prazo, entendeu? Então eu acho que assim, o futuro é promissor, é uma época assim, excitante para ser uro-oncologista, porque a gente pode oferecer de fato muita coisa, e manter o paciente vivo e bem e com qualidade. Então eu acho que isso que o paciente tem que guardar de mensagem. O paciente chega aflito às vezes para a gente com um diagnóstico de um câncer de rim que aconteceu de maneira incidental. Olha, doutor, eu fui fazer um ultrassom, apareceu esse tumor aqui no meu rim, meu Deus, estou desesperado. Você fala, calma, parece a notícia ruim, mas não é a notícia ruim não. Você diagnosticou cedo uma coisa que nem dava sintoma e que a gente pode oferecer um tratamento e te deixar curado. Então, assim, é claro que era melhor não ter nenhum câncer, né? Mas hoje a gente tem muita coisa para oferecer. Então, quando você ouvir falar em câncer ou tiver um diagnóstico pessoal de câncer, não perca as esperanças, não se desespere, procure um profissional, se for na área da urologia, procure um colega que trabalha com uro-oncologia, que vai te dar uma boa assistência e você vai ficar bem.
mesmo às vezes num cenário mais difícil. Hoje a gente tem muito para oferecer. Eu acho que essa é a mensagem. Muito bom, doutor. Eu gosto sempre de te receber aqui, porque além de trazer toda essa empatia que o doutor acabou de deixar claro aqui para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, você traz o seu conhecimento, você traz a sua senioridade, você traz a sua autoridade, você traz a sua segurança, e isso transmite de forma muito sólida e de forma muito forte para os seus pacientes. É um paciente que passa por um tratamento, por uma cirurgia uro-oncológica ou urológica, eu tenho certeza que quando ele te escuta e ele te vê, ele consegue entender todas essas qualidades e consegue perceber o excelente médico, o excelente cirurgião que o doutor é. É sempre um prazer te receber aqui. Eu agradeço as gentis palavras, obrigado. É bom poder falar para o público geral, para o público leigo, para os nossos pacientes, trazendo um pouquinho de esclarecimento, onde às vezes tem muito preconceito e muitos preconceitos mesmo, né? Ideias preconcebidas. Se a gente pode esclarecer, é sempre bom. Excelente, mas vamos relembrar aqui. Eu sei que o doutor trabalha demais, mas fala pra gente hoje, por gentileza, aonde você está, onde está seu consultório, o que você tem de projeto, de repente, acadêmico, aonde você opera, só pra gente saber. Assim, eu estou radicado em Niterói, né? Já tem uma boa quantidade de anos. Assim, a gente trabalha no consultório e na universidade, né? No consultório atendendo ao público, né? A todos que precisam e que procuram a gente. Meu consultório fica em Niterói, em Caraí. E estou na universidade, sou professor de urologia da UF. Lá a gente treina os residentes, ensina os acadêmicos e atende a população geral também, né? O público que não tem acesso ao convênio, que não tem acesso ao consultório. A gente está nessas frentes e sempre tentando ajudar da melhor maneira que a gente pode e com as condições que a gente dispõe. Eu acho que a gente faz um bom trabalho, eu fico assim satisfeito e não me via fazendo outra coisa. A gente gosta disso, gosta do que faz, gosta de operar, gosta de ajudar o paciente. E a nossa recompensa é ver assim, muitos deles assim, superando as dificuldades e ficando curados das suas patologias, dos seus cânceres e tocando a vida. Muito bom. Doutor Heleno, sempre um prazer te receber aqui. Obrigado. Mais uma vez, obrigado aqui pela nossa parceria, obrigado pela sua presença. Vamos agradecer também aqui de forma gravada a esposa do doutor Heleno, que é ela que cuida dele, ela que cuida da agenda dele. Então a Patrícia está aqui. Patrícia, muito obrigado por você ajudar, cuidar da agenda dele, trazer ele aqui para ele gravar e cuidar do projeto com a gente, tá bom? Muito obrigado, doutor Heleno, muito obrigado, Patrícia, que está aqui com a gente. Mais uma vez, mais um podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Obrigado, doutor Heleno. Obrigado.